Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, querido. Só um minutinho, eu já inicio, tá bom? Sem problemas. Boa tarde, turma. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? E aí, gente? Vamos lá. Tem um número muito bom de alunos hoje aqui, né? Eu quero só ver como é que eu faço para eu acionar aqui.
aquele controlezinho de presença. Deixa eu só ver aqui, extensões. Uhum. Já são 14 horas, então eu vou dar início, né? Eu estou gravando a aula, ela vai ser depois disponibilizada no YouTube, tá? Só quero ver se eu consigo acionar aqui aquele, aquela extensãozinha que eu tinha instalado para controle de presença. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que está. Uhum. Extensões. Meet Attendance. Agora eu vou ter que acioná-la. Uhum, prontinho. Já dá para eu ter uma ideia, então, aqui. Ele gera para mim uma planilha de presença, né, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Tudo beleza? Eu coloquei essa aula aqui, gente, como uma aula obrigatória, porque vários temas ali que eu percebi dessa nova atividade, eles exigem uma explicação mais aprofundada, né? Então, com esse objetivo em mente, eu quero explicar melhor, né, esse assunto. Na aula passada, da semana passada, eu já expliquei um pouco para vocês sobre o contexto, né, o contexto geral da República, né? Então, essa explicação agora vai ser em continuidade, né, ao que eu passei na aula anterior, tá? Dando continuidade àquela, digamos assim, aquela contextualização, né, geral, tá? Sobre o livro A República do Platão. Pessoal, eu acho que aqui vão aparecendo várias mensagens muito rapidamente, eu não consigo ler todas, mas parece que tem gente que não conseguiu entrar, né? Então, a opção é utilizar o e-mail @escola, tá? Preferencialmente utilizem o @escola, porque assim ele entra automaticamente, né? Você clica naquele link que eu passei nos grupos ou no mural do Google Classroom, que ele entra automaticamente com o e-mail @escola, ok? Então façam essa tentativa aí. Se vocês não conseguirem, podem tentar com o e-mail normal, que se aparecer aqui o pedido, eu autorizo, tá? Eu autorizo daí vocês a entrarem, né? Quem não estiver conseguindo. Beleza? Bom, de nada, de nada. Bom, vamos lá. Então, na aula passada, eu tinha mostrado a vocês esse Jamboard aqui, né? Sobre. Deixa eu apresentar para vocês a tela aqui, né? Vou colocar a apresentação de tela. Então, eu tinha passado esse primeiro, tá? Né, que é a República, livro 1, né? Dei uma passada, digamos assim, parcial, né? Sobre ele, tá? E fiz uma explicação bastante ampla ali, né? Porque há um tema central aqui nesse livro, A República, que é
a justiça, né? Então, ele está fundamentalmente girando em torno desse assunto, tá? A República do Platão, né? E o tema principal dele é a justiça. Tá? De certa forma, todos os demais livros, que são 10, vão abordar esse tema, né? Então, eu lembro que eu passei para vocês essa introdução do livro 1 aqui, né? Opa! Em que o Sócrates vai conversar, né, com o velho Céfalo, né? Depois ele tem outras conversas com outros indivíduos que estão ali, né? E que levam um debate sobre a questão da justiça, né? O que é a justiça? Se a justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence, né? No final ele coloca um dilema, pode ser que em algumas circunstâncias não seja muito adequado, porque a pessoa pode estar fora de si, pode ser prejudicial a ela mesma ou a terceiros, né? Então, isso aqui eu acho que vocês se recordam, né? Que foi na aula passada. Isso é o livro 1, né? Da República. Então, eu agora vou falar um pouquinho sobre o livro 2, né? Ele não, essa apresentação aqui, ela não faz muito jus ao que eu acho que deveria ser, né, o trabalho, assim, um trabalho mais completo sobre isso, porque eu tenho uma preocupação com o aprendizado de vocês. Não está me ouvindo? Alguém mais está também com dificuldade? Eu não sei daí se é um problema específico da Manu ou se é um problema do meu som. O meu som está saindo para todo mundo. Para a Thalita está normal, né? Lucas também. Alisson, Júlia. Manu, talvez você tenha que acionar alguma coisa do teu computador. Não sei se você está no computador ou no celular. Né? Acho que a Manu vai reentrar. Né? Acho que ela vai reentrar. Bom, em todo caso, vamos continuar. Pode ser, né? Tem que dar uma atualização, né? Atualizar o navegador, né? Bom, mas, gente, vocês se recordam que é a questão da justiça, ela está colocada ali no livro 1, né? E ela vai ser discutida sobre vários, né, pontos de vista. O primeiro deles é essa proposição. É como se eles dissessem assim, ó. Opa, só um minuto que tem gente querendo entrar. É importante que vocês utilizem o e-mail @escola, tá, gente? Que daí ele entra automaticamente, ok? Assim fica mais fácil, né? Você entra direto na aula e eu não preciso dar autorização, né? Quando vem um e-mail que não é o @escola, eu tenho que vir para essa tela e dar autorização para a pessoa entrar, tá? Bom, então, o que acontece, gente? Há um debate ali sobre justiça, tá? É como se eles estivessem se perguntando assim, o que é justiça? Um grupo de homens ali estão debatendo isso, né? O que é justiça? E aí aparecem algumas respostas a essa pergunta, né? Uma das respostas iniciais é: justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence, tá? E o Sócrates vai problematizar isso. Ele vai dizer: olha, isso não é uma resposta muito boa para a pergunta o que é justiça, né? Porque às vezes dar a alguém o que é dela pode não ser justo, né? Pode levá-la a cometer um crime contra ela mesma ou contra uma outra pessoa, né? Por exemplo, no caso de alguém que te pediu para guardar uma arma e que volta depois enlouquecida, querendo a arma, querendo que você devolva a arma, né? A pessoa
ficou com raiva, né? E aí ela pede que você devolva a arma para ela, tá? Então, essa é uma primeira problematização, tá? Depois, um personagem dessa conversa, ele vai falar que justiça é a lei do mais forte, né? Justiça é quando o mais forte pega para si aquilo que pertence a ele, tá? Sócrates também vai problematizar isso, né? Porque às vezes o mais forte ele pode estar cometendo uma injustiça, né? Como por exemplo, sei lá, no mesmo caso, alguém que tem uma arma contra alguém desarmado, né? Daí você poderia cometer uma injustiça se você fosse somente pelo critério da força atribuir, né, àquele que tem mais força o privilégio, tá? Então Sócrates vai questionando isso aí até o final do livro 1 da República, ele está questionando muito, né, essa questão, tá? Da, da, da justiça, ok? Tranquilo, gente, vamos chegando, que eu ainda não estou no ponto principal, tá? Estou só recapitulando aqui, né? Agora aqui, ó, no livro 2, né? Aquela discussão foi bem ampla lá, né? E eles, digamos assim, ficaram bastante tempo naquele debate, né? E a discussão foi intensa, né? Foi intensa. Quando terminou, vamos dizer assim, o livro 1, ao final, né? O Sócrates ele pensou que estava, digamos assim, resolvido o problema, né? A discussão, né? Ele começa o livro 2, tá? Dizendo isso aqui, né? Aqui, ó, começo o livro 2, tá? Da República, né? Ele começa afirmando, tá? Que ele se julgava ter finalizado a discussão, né? Quando ele tentou explicar que a justiça não é o poder do mais forte, né? Não é a mera força, né, do mais forte, e também não nem sempre a justiça é a lei do mais forte, não é também, nem sempre é dar à pessoa aquilo que lhe pertence, né? Pode ser que a justiça seja algo diferente disso, né? Mas o pessoal não aceitou, né? Mesmo com o Trasímaco, né, querendo se retirar da conversa, digamos assim, né? A turma ali não aceitou, né, que a discussão fosse encerrada, né? E aí Glauco faz a seguinte pergunta: você quer fingir que nos convenceu, tá? Vejam aqui, né? Quer fingir ou você quer realmente, né, nos convencer de que é melhor ser justo do que injusto, tá? O Glauco fala isso, né? O Sócrates fala que ele queria ter, de fato, convencido, né? Se depender dele, né, ele queria, de fato, convencer, né, os interlocutores dele que ser justo é melhor, tá? É melhor do que ser injusto, né? Então ele tem esse objetivo, mas que ele alega que não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Pode ser que as pessoas não se convençam, né? Então ele vai continuar tentando de alguma maneira, um pouco contra a vontade dele, né? Vocês se lembram lá no começo do livro 1, que eu deixei no mural para vocês, o Sócrates ele foi capturado, né? Capturado praticamente, ele foi cercado por um grupo de amigos do Glauco, né? Que levou ele lá para junto de Céfalo, o velho, né? E não queriam deixar ele embora. Ele já estava indo embora, né? Vocês se recordam que ele foi até o Pireu, que é uma cidade portuária ali, né? Perto de Atenas, onde ele foi fazer uma oferenda para a deusa, né? Que estava tendo um festival lá e tal, né? E ele estava voltando quando ele foi cercado por esses
filhos do Céfalo, né, que exigiram que ele fosse lá, né? Ele vai, conversa um pouco com o velho daí se retira da conversa, mas os outros jovens continuam querendo, né, que ele explique, né? Ele explica o que é essa tal de justiça, né? Então aqui o Glauco começa falando, né, de alguns bens, tá? Espécies de bens, né? Primeiro, uma espécie de bens que nós curtimos, digamos assim, neles mesmos, né? Aqui, ó, em si mesmos, tá? Observem aqui essa expressão, né? Em si mesmos, como a alegria e os prazeres inofensivos, tá? Que são vistos não por conta das consequências, não pelo efeito que eles produzem, digamos, num terceiro resultado, mas no resultado dele mesmo, digamos assim, tá? Sócrates concorda, né? Acredito que existam bens dessa espécie, tá? Aqueles bens que sejam curtidos por eles mesmos, tá? E aí aqui, ó, na sequência, na sequência, a conversa ela vai numa outra direção também, que é a seguinte: existem aqueles que amamos por si mesmos e também por suas consequências, né? Ele se refere ao bom senso, à visão e à saúde, né? Ele está dando como exemplos, tá? Digamos assim, um bem que você gosta por ele mesmo, né? Talvez uma piada, um prazer assim que não tem nenhuma consequência, né? Não pode ser uma piada preconceituosa, porque nós sabemos que isso tem consequências negativas, né? Mas uma piada que seja bem humorada, tá? Ela é uma coisa que pode não ter um efeito negativo, né? E não tem nenhum outro resultado, tá? É um tipo de bem, vamos dizer assim, né? Em segundo lugar, ele fala sobre bens que são bons, que nós amamos por eles, mas que também têm resultado, né? Por exemplo, a visão. A gente gosta da visão por ela mesma, né? E nós temos que, inclusive, aqui fazer uma reflexão sobre as pessoas que são cegas, né? Elas também desenvolvem, vamos colocar assim, se nós estivéssemos falando aqui para um aluno cego, nós poderíamos estar nos referindo à audição, né? Que os cegos têm uma audição muito mais acurada, né? Muito mais aperfeiçoada, por assim dizer. Seria substituir, né, a visão pela audição, nesse caso aqui, tá, gente? E aí, nós diríamos assim, eu gosto da audição por ela mesma, né? Tá? Eu não gostaria de ser surdo, né? Se eu estivesse, então, lidando com um aluno surdo, eu também teria uma outra percepção, que é a percepção tátil, né? O tato, né? Também eu gosto do tato por ele mesmo. Sei lá, eu passo a mão aqui, ó, no meu mousepad, né, que eu tenho aqui, é gostoso, é um tecido aveludado, né? Então, eu acho o tato seria bom nele mesmo, mas ele também é bom porque ele me ajuda com outras coisas, né? Por exemplo, se eu estou aproximando minha mão de uma panela quente, o tato me fala, ó, cuidado para você não queimar a tua mão, né? Então ele tem essa característica. Gente, deixa eu só ver se tem, eu vou voltar aqui para ver, tem alguma coisa no chatzinho. Olá, Arthur, Matheus. Bom, acho que está mais ou menos claro isso aqui, né? Você tem bens que são admirados por eles mesmos, né? E você tem bens que são admirados por eles e pelas consequências deles, tá? Né? E agora nós vamos ver que há também um terceiro tipo, tá? Um terceiro tipo. Ele fala aqui, ó, a ginástica,
a cura de uma doença, né? A medicina, né? A arte médica, ou outra profissão lucrativa. Percebam que aqui, então, ele tá pensando num terceiro modelo, né? Esse modelo aqui, talvez ele não seja, digamos assim, não seja, pode não ser agradável, né? Pode não ser agradável, né? Então eu teria pelo menos três tipos de bens, né? Então, um tipo, tá? Então vamos colocar assim, tipo um, valor em si, valor e prazer em si. Vamos colocar assim, tá? Isso aqui seria um tipo de prazer, né? Tipo 2, vou colocar aqui. Vamos escrever assim, tipo 2, valor em si e também no efeito, tá? No efeito, né? Digamos assim, em algum resultado que ele tenha, né? E eu vou colocar um terceiro tipo, né? Vou colocar assim, ó, tipo 3, que seria valor, valor pela consequência, tá? Valor pela consequência. Então eu teria, aqui eu teria esses três modelos, né, de bens, digamos assim, né? Sendo que cada um desses aqui tem as suas características, né? Tem suas características. O tipo um ele sei lá, um prazer em si mesmo, né? Um prazer que não traz nenhum benefício, nenhum prejuízo, tá? O, o tipo 2 ele congrega um valor em si e também um efeito, né? A vista, ela é uma coisa boa, é bom ver, né? Mas também a vista previne que eu seja atropelado na rua, né? Eu sempre vejo cegos aqui na região onde eu moro, eu acho incrível como eles conseguem, né, se orientar, né, sem a vista, mas eles também têm outros sentidos que ajudam, né? Então se encaixaria a audição aqui, o tato, né, qualquer coisa do gênero, tá? E o tipo 3 seria uma coisa pela consequência, tá? Exclusivamente pela consequência. Vocês compreenderam isso daqui, gente? Tá mais ou menos claro para vocês? Se nós fôssemos questionar aqui, nesses três tipos aqui, ó, qual deles se encaixa o estudo, na opinião de vocês? Em qual deles eu poderia encaixar? Em um deles, em dois deles ou nos três? Vocês podem me dar alguma resposta sobre isso? Nos três. Boa resposta, Luiz Otávio. Daria para encaixar nos três, né? Porque o estudo, né, digamos assim, se a pessoa gosta de estudar, ela tem um prazer em si, né? Por exemplo, quando você está fazendo uma leitura de um romance, você está, de certa forma, estudando, o teu intelecto está funcionando e você está gostando, você não está pensando no lucro que você vai ter, né? Não é, você não está pensando no lucro que você vai ter. Ele também, o estudo pode se encaixar no 2, né? Você está estudando matemática, você pode estar gostando de fazer exercício de matemática. Eu lembro que eu não gostava muito, sabe, gente, de matemática. Eu era um aluno mais voltado para estudos de história, ciências humanas, né? Esses assuntos assim. Mas eu acho importante o estudo da matemática, né? E você pode estudar matemática sem ter um resultado, um outro resultado em si mesma, né? Ou você também pode pensar no efeito dela. No futuro, você pode trabalhar na área de matemática, com administração, com contabilidade, né, com qualquer setor de economia que precise de cálculo, no comércio, né? Então, você pode ter um prazer do estudo e, ao mesmo tempo, o efeito.
E você pode também ver o estudo nesse terceiro ponto aqui, né? Que é uma pessoa estudando, tá? Mais é, pelo, pelo seu resultado, tá? Ela quer, sei lá, ter uma profissão e ela quer ganhar dinheiro com aquela profissão, né? Observem que ali ele fala aqui, ó, nesse item, né? Ele fala sobre essa ideia de uma coisa lucrativa, ó, uma profissão lucrativa. Isso aqui é interessante em alguma medida, pessoal, para vocês pensarem, porque vocês estão estudando, né, com alguns objetivos, né? Nós não colocamos as pessoas, os jovens na escola só para eles sofrerem, né? Também para eles terem um futuro melhor, né? Então, em alguns casos, a pessoa ela não gosta de ir para a escola, ela não gosta das aulas, ou ela não gosta de estudar, mas ela tem uma visão sobre esse valor aqui, sobre esse tipo 3, tá? Que pode ser importante para ela no futuro, né? E mesmo, às vezes, tem pessoas que não gostam de estudar e estudam bastante, né? Hum, eu conheço muitos alunos que são assim, eu já tive colegas que são assim, não vocês desse ano, mas de anos anteriores que eu dei aula, né? Tem alunos que às vezes ele não gosta da matéria, não gosta nem mesmo de várias matérias, mas ele se dedica. Isso eu acho uma coisa muito incrível, tá? Ele vai além, né, do seu do seu prazer em si, do momento, né, do seu prazer imediato. Eu estava me lembrando de um filme que eu acho muito violento e tal, eu acho até que, nem sei se vocês assistiram, mas muita gente já viu, né, que se chama Tropa de Elite. É um filme que é lá no Rio de Janeiro, né, e não recomendo para vocês, acho até que não é um filme indicado para menores de 18 anos, tá? Mas é um filme que fala sobre a corrupção na polícia, né, sobre a relação da polícia com os traficantes e tal, mas fora essa parte aí, ele fala sobre o treinamento do, do policial para ele se tornar membro do batalhão de elite da polícia do Rio de Janeiro, tá? E é um sofrimento assim impressionante, é impressionante. Eu vi essa parte do filme assim, eu acho que sempre as pessoas têm que se dedicar muito, né, para aquilo que elas querem. Sem dedicação, nada cai do céu, né? Nesse filme eu vejo isso, sabe? Eu sempre tento tirar o lado bom, né? Mesmo do que eu acho negativo, eu tento ver alguma coisa que pode ser pensada positivamente, né? E eu vi ali nesse momento do filme essa ideia de uma persistência no treinamento, né, para se preparar. Então, muitos desistem, tá? Naquele filme, ele retrata isso, que muitos desistem, né? E abandonam, mas muitos persistem, né? E conseguem avançar, né? Então, eu queria falar sobre esse aspecto aqui para vocês, tá? Do livro 2, né? É um livro bastante extenso, tá? Ele vai, depois disso, voltar para a questão da justiça, né? Voltar a abordar a questão da justiça e ele vai, digamos assim, aprofundar esse debate, né, sobre o que é bom para você hoje pode não ser bom para você no futuro, né? Então aí você teria situações assim, digamos um aluno que ele passa o presente, o hoje, ele não estuda, ele não passa pelo sofrimento que é o estudo, né?
e no futuro isso pode ter uma consequência para ele. Pode ter uma consequência negativa. Às vezes até pode acontecer, isso daí é tão incerto, né? Pode acontecer de um aluno que não se esforçou, como a maioria dos alunos, como até mesmo alguns colegas se esforçaram, e pode ter sorte. É injusto, né? É injusto, eu acho injusto, porque às vezes eu vejo um aluno que ele tem dificuldade numa matéria, ele se esforça para aquela matéria, né? E ele irá, talvez até não ter sucesso. Pode acontecer dele não ter sucesso, né? E aquele aluno que foi um preguiçoso pode ter sorte. Isso também acontece. Então a gente vai ter essa discussão sobre se é justo, né? Se no futuro ele vai ter o que ele merece. E a gente sabe que pode acontecer que sim, como pode acontecer que não, né? Você pode ter uma recompensa, por assim dizer, para o teu esforço como estudante, obter uma boa educação, uma boa formação e, consequentemente, uma boa profissão que te dê uma remuneração justa, né, para você ter uma vida decente, mas isso também não é garantido, não há garantias, né? Então não há garantia de que a coisa será justa, né? Mas em todo caso, nós sempre pensamos naquilo que é mais certo, não depender da sorte. Contar com a sorte pode ser, né? Às vezes é bom, mas é uma aposta, né? É uma aposta. O ideal, me parece, que é o aluno que consegue sentir prazer em estudar e, ao mesmo tempo, sentir a dificuldade do estudo, não tem um sofrimento, né? Como que eu posso explicar isso para vocês? É assim, quando você começa, por exemplo, a fazer exercício, né? Agora eu estou já há muito tempo sem a minha fisioterapia, porque o hospital que eu faço está fechado, né, por conta da pandemia. Mas quando você começa a fazer um exercício, você faz o exercício no primeiro dia, é dolorido, né? Depois que você vai para o segundo dia, vai ser doído também, né? Terceiro ainda dói. Lá pelo quarto, quinto, para de doer, né? E você começa, inclusive, a sentir o que a medicina chama de um efeito. Tem uma palavra, né? Tem um termo que é uma substância, né? Que o corpo joga o organismo solta uma espécie de um hormônio, né? Eu não lembro agora biologicamente o nome desse elemento, mas é quando você termina um exercício, você, né, sente aquele prazer, né, que é você concluiu um exercício físico, sei lá, praticou educação física, jogou bola, jogou 90 minutos de uma partida de futebol, né, ou tênis de mesa, ou sei lá, o judô, ginástica, qualquer coisa, você vai ter uma recompensa, né? E dizem que você cada vez precisa de mais exercício para você ter essa espécie de recompensa biológica, né? Então você vai cada vez mais se aprimorando, né? E vem também um sofrimento daí decorrente, que é o esforço que você precisa fazer, né? Bom, o livro 7, que é onde está a alegoria da caverna, ele é um livro que dá continuidade, né, a toda essa discussão sobre justiça, né? E o Sócrates começa falando, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Que não está naquele texto oficial, eu acho que não está naquele texto oficial que eu passei lá para vocês, mas ele começa dizendo o seguinte: imagina, né, tá? No que se refere à instrução e à ignorância, tá? Aqui você pode substituir isso daqui por educação, né? Educação ou falta de educação. Normalmente até a tradução é essa, né? A natureza
né, ele fala assim, como que é a natureza humana, tá? No que diz respeito à educação, né? E aí ele vai para essa para esse exercício imaginário, né? Propriamente dito, que está lá no exercício que vocês têm de fazer, né? Que é exatamente a alegoria da caverna, né? Essa aqui é uma imagem de uma caverna que eu encontrei na internet, acho que é a maior caverna do mundo. Se não me engano, fica no Vietnã. Não sei se dá para vocês terem uma ideia aí pelo vendo por aqui, né? Mas aquilo ali são barracas, né? Tem algumas pessoas ali dentro. Olhem o tamanho dessa caverna, né? Aqui seria a entrada da caverna, né? E ela é realmente gigantesca. Ela tem, eu acho que 5 ou 6 quilômetros de extensão essa caverna, né? Tem até um ecossistema lá dentro, um ecossistema próprio, né? De, de vida, né? Dentro dessa gigantesca caverna aqui, tá? Eu só queria mostrar isso só para a gente pensar um pouco nisso, né? Porque o, o, o texto, né, que vocês estão trabalhando é chamado assim, Alegoria da Caverna, mas ele está dentro do livro 7, né? Ele está dentro do livro 7 da República. E vocês já viram um pouquinho do livro 1, do livro 2, né, as discussões. Você vai ter o 3, ainda o 4, o 5 e o 6 antes desse aqui. Infelizmente, não dá tempo de nós estudarmos, né, cada um desses livros. Né, nós somos obrigados a vir para esse ponto que é mais direto aqui, digamos assim. Né? Então, aqui no exercício 1, qual é a tua tarefa? Né? A tua tarefa aqui é descrever o cenário, tá? E os detalhes da alegoria da caverna, né? Os detalhes, tá? Esses detalhes que estão aqui no texto, né? Digamos assim, esse cenário, tá? Num primeiro momento, pode parecer difícil imaginar essa situação, né? Pode parecer difícil você mentalizar, tá? Como que é essa cena, né? Mas basicamente ele está dizendo assim, ó, há um grupo de homens numa caverna, tá? Essa caverna tem uma entrada aberta para a luz, tá? Tem uma entrada de luz, né? Esses homens estão lá desde a infância. Então isso aqui é importante, tá? Esses homens se criaram dessa forma, acorrentados, tá? Eles têm pernas, pescoços, né? Até o pescoço está acorrentado, ou seja, eles não conseguem mexer nem a cabeça. Ó, tá dito aqui, né? Vai imaginar um grupo de homens. Bom, você imagina uma caverna, né? Aquela caverna que eu mostrei ali, não sei se é adequada para essa ideia. Você pode imaginar de outra maneira nessa caverna. Não precisa ser desse modelo aqui, né? Aqui tem uma entrada para a luz, né? Obviamente, a caverna que o Sócrates está sugerindo não precisa ser essa caverna gigantesca, mas ela é uma caverna com essas características. Então, quando você for escrever, você deve fazer o teu texto pensando nisso, né? Primeiro, você pode dar essas informações que eu mencionei, né? Trata-se de uma conversa, você pode até dizer isso, né? Entre alguns personagens, né? O Sócrates e o Glauco. Eles estão já participando de uma conversa anterior, cujo tema é a justiça, tá? E nesse momento, eles vão falar sobre a natureza humana, né? No que diz respeito à educação, tá? Podem lembrar do que eu falei agora há pouco, né? Sobre
Os bens, né? Os bens. Estudar é um bem em si ou é um bem por suas consequências, né? Você vai poder refletir sobre isso, tá? E você começa escrevendo isso, né? Há dois personagens, dois filósofos dialogando, né? Que são o Sócrates e o Glauco. O Sócrates pede que o Glauco imagine, então se trata de uma caverna imaginária, né? Onde dentro dela há um grupo de homens imobilizados. E esses homens, eles estão lá desde a infância. Eles cresceram desse jeito, ok? Atrás deles tem uma fogueira acesa, numa colina, né? Então, digamos assim, né? Eu não sou nem um pouco bom para desenho, tá? Mas vamos dizer que eu tenha que a caverna seja algo assim. Tá? Deixa eu pegar aqui o que é o pincel aqui, não sei. Não é esse o pincel. Vamos dizer que a caverna seja alguma coisa assim, né? Eu tenho, digamos aqui, a parede da caverna, né? Os homens estão aqui, tá? Estão assim, amarrados, com a cabeça voltada para essa parede aqui. Ok, gente? Aqui atrás, digamos, tem uma pequena colina, né? Peraí, essa colina não está muito boa aqui, né? Não está bem desenhada. Ela está mais ou menos, digamos assim, aqui, né? E aqui tem uma fogueira, tem um fogo, tá? Uma pequena fogueira queimando, ok? Isso aqui é só para vocês compreenderem, né? Digamos assim, aqui na entrada da caverna tem um muro, um pequeno muro, né? E aqui é um caminho, né? Nessa região aqui passam pessoas. As pessoas passam aqui e o fogo, a luz, bate nelas e projeta uma sombra aqui no fundo da parede da caverna. Tá horrível esse meu desenho, eu sei, mas é só para vocês terem uma ideia. Esse homem, ele cresceu aqui dentro desde pequeno, desde criança, vendo somente as sombras dos objetos que passam aqui, tá? Né? Então passam objetos aqui, forma-se uma sombra no fundo dessa caverna. Esse homem que está com o rosto amarrado de costas para cá, ele não consegue ver o objeto que passa aqui. Digamos que passe um cachorro ou passe um homem carregando um saco de arroz ou feijão, qualquer coisa, vai projetar a sombra do homem aqui, e esse prisioneiro, ele vai ver a sombra desse homem que passou aqui. Tá bom, gente? Né? Então, eu teria essa primeira situação, né? Teria essa primeira situação, né? Que é um cenário aqui imaginário, né? E o Glauco responde, sim, tá, né? Estou imaginando, né? Estou imaginando essa situação, né? O Sócrates fala, imagina ao longo desse pequeno muro homens que transportam objetos e tal, né? Alguns passam conversando, outros passam em silêncio. O Glauco até diz que acha estranho, né? Estranho esse quadro aí, né? Que o Sócrates quer que ele imagine, né? Mas ele segue imaginando. Bom, para você descrever essa situação, não é tão difícil, né? Não é tão difícil. Você vai simplesmente apontar, né, que o Sócrates pediu que o Glauco imaginasse uma determinada cena. Essa cena imaginária consiste num grupo de homens que cresceu dentro de uma caverna, ok? E que está amarrado ali. É um grupo de 2 ou 3 homens, sei lá, 4 homens, né? E que não consegue ver nada do que está fora da caverna. Tá? Se vocês pensarem assim, né, o que significa essa situação, tem um filme
Eu vou só citar como exemplo para vocês pensarem, cuja história é Mowgli, o Menino Lobo, tá? Eu assisti só um pedaço desse filme, eu não consegui assistir ele inteiro, então não posso falar muito sobre os detalhes. Mas, em geral, a ideia é que uma criança que foi criada pelos lobos, ela tem digamos, a educação que lhe é dada naquele ambiente em que ela cresceu, né? Então ela se comporta como um lobo, ela age como um lobo, ela tem quase que o instinto do lobo, tá? Isso aqui é uma coisa curiosa, né? Tem um filme também que estava na Netflix, esse é um documentário chamado Família Lobo, que é a história de um grupo, de uma família, cujo pai não permitia que seus filhos saíssem de casa. É muito legal esse filme, gente. Recomendo que vocês assistam, tá? Acho que até no terceiro trimestre, eu vou usar ele como trabalho avaliativo. Então, esse pai não permitia que seus filhos saíssem de casa. Eles se criaram dentro de casa, né? E eles não têm conhecimento do mundo exterior. A pessoa adquire uma certa educação, né? Uma pessoa que viaja, que pôde viajar muito, ela adquiriu uma outra educação, né? Aqui você já pode pensar nesse aspecto, né? Esses homens que vivem dentro dessa caverna, eles não conseguem ver nada, né? Eles só conseguem ver aquilo que aparece ali, né? As sombras dos objetos, tá? E se passa, por exemplo, um grupo de homens, dois homens conversando, né? Na frente da caverna. E essa conversa ecoa, né? No fundo da parede. Os prisioneiros são capazes de achar que sombras falam, tá? Então eles são enganados a tal ponto que eles acreditam que as sombras têm voz, mas é porque eles não conseguem ver que, na verdade, são homens que estão fora da caverna conversando, né? E que projetam a sombra naquela parede. Só que como eles cresceram vendo somente aquilo, aquele mundo para eles é a realidade. Tá bom, gente? Até aqui? Alguma pergunta? Alguma questão? Eu estou quase chegando no limite da minha aula, estou vendo que não vai dar tempo, né, de eu concluir isso aqui, porque faltam 5 minutos para acabar a aula, e eu tenho ainda 2 folhas para explicar, né? Mas elas são decorrentes da primeira. A mais complicada é a terceira, porque aqui na terceira vai entrar a questão da filosofia do Platão, né? No exercício 3, né? Agora, aqui é muito importante que vocês saibam escrever os detalhes dessa conversa, né? Saibam dizer que isso faz parte de um livro maior, que é a República, cujo tema é a justiça, né? Então eles vêm de uma conversa onde eles estão tentando pensar o que é a justiça e chegaram nesse ponto para falar sobre educação, né? O que é a educação ou a falta de educação, né? Em que medida isso pode influenciar a vida de uma pessoa, né? E o Sócrates tenta explicar ao Glauco o que é a educação, tá? Dentro desse contexto de tentar explicar o que é a justiça, nesse momento ele quer explicar o que é a educação, ou como funciona a educação, né? Ou como, digamos assim, o ambiente pode influenciar a tua visão de mundo. E se você não sai daquela caverna, você não amplia, né, o teu horizonte de visão, tá? Mas eu quero que vocês façam isso de forma bem gradual, né? Quero que vocês expliquem isso aqui nessa resposta, né? Tem que ter no mínimo 5 linhas essa resposta aqui para esse item, né?
máximo é livre, mas também não vamos exagerar tanto, né? Porque é preciso sintetizar um pouco, é preciso resumir um pouco, tá? Uma coisa essencial aqui, eu quero grifar bem isso, tá? Essa ideia de que eles seriam enganados, tá? De que eles viveriam enganados ali. Se passasse um grupo de homens conversando na porta da caverna e a voz desses homens vai ecoar, vai bater na parede da caverna e vai voltar de frente para o rosto desses homens que estão ali, dos prisioneiros, eles vão achar que as sombras estão conversando, tá? E, obviamente, a sombra não conversa, né? Quem conversa é o ser humano que projeta, né, a sombra. Mas o essencial aqui é que vocês pensem nessa ideia de que a realidade para esses prisioneiros ela é formada por aquilo que eles veem e ouvem, tá? Só que eles não sabem que aquilo que eles veem, que eles enxergam e que eles escutam é apenas sombra. Eles não sabem disso, porque eles cresceram desse jeito, tá? É a mesma coisa que você pegar o menino lobo, né? Ele cresceu entre os lobos e, portanto, ele não sabe exatamente como é o comportamento civilizado, digamos assim, educado de um ser humano. Claro que o lobo tem a educação natural dele, né? É educado na natureza, tá? Mas o ser humano tem uma natureza diferente. Beleza, gente? Pessoal, estou chegando aqui em 59 minutos de aula. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Essa aula era para ser até um pouco mais dinâmica, mas eu vou, na semana que vem, eu vou abordar as partes 2 e 3, o exercício do exercício, né? Exercício 2 e 3, que faz parte dessa atividade final de avaliação. A parte mais complexa é o final, tá? Porque ali no final, o Sócrates ele vai dizer da filosofia dele, do Platão, né? A filosofia platônica, ele vai fazer uma comparação, né? A parte da educação é você sair da caverna, né? E como aquele prisioneiro ele foi criado, o corpo dele já está atrofiado, né? Tá ficando, eu tô sem fisioterapia, eu tô me sentindo um pouco assim, né? Eu tento fazer os exercícios que eu faço lá aqui em casa, mas não é a mesma coisa. Então eu já estou perdendo bastante do que eu tenho lá. É a mesma coisa um prisioneiro que ele fica ali naquela caverna. É como se ele fosse se atrofiando, né? Tanto o corpo quanto a visão dele, ele está acostumado com a escuridão. Então, quando no exercício 2 ele vai sair, ele prefere voltar, porque é mais cômodo. Ele já está acostumado. Então, o Platão está dizendo assim: a educação implica num esforço que é, mesmo que você está acostumado, você está acomodado, né? Digamos assim, você entende de videogame, né? Você entende, sei lá, você entende de seriados, música. São coisas que a tua cabeça está condicionada a entender. É como se você estivesse dentro daquela caverna, daqueles tipos, né, de mídias. A educação ela te obriga a ir para outra mídia, que é o livro, a redação, a matemática. Então, se uma pessoa está muito acostumada com um tipo de exercício mental, que eu gosto também dos games, né? Eu jogo, já falei para vocês, com o meu afilhado, né? E o meu sobrinho, eles são pequenos, eu jogo com eles, né? Para manter, digamos, o contato e tal, né? Mas e sei que tem muito, que exige muito do raciocínio,
Sei que vocês ficam muito inteligentes também jogando. Mas a educação pede que você faça uma ampliação, que você vá diversificar, que você não fique naquilo como se fosse uma caverna. Isso mesmo, Luiz Otávio, muito obrigado. Perfeito. Te tira o que o Luiz Otávio escreveu aqui no chat de texto. Tira da zona de conforto. Então a educação tem de fazer isso. Tem de te questionar, tem de te colocar, às vezes até mesmo em situações incômodas, né? Que é você ter um número gigantesco de atividades para você fazer, né? E você fica até meio desesperado, mas faz parte do teu aprimoramento, tá? É uma fase que você vai superar conforme você enfrentar, né? Tá bom, gente? Mas, ali no exercício 2 existem duas, então, hipóteses, tá? Eu quero que vocês pensem o que cada uma delas diz sobre a natureza humana, né? A primeira hipótese é o prisioneiro se libertar e sair da caverna por conta própria. Só que como ele não está acostumado com a luz fora da caverna, ele volta correndo. E a coisa mais incrível, ele mesmo se acorrenta, né? Isso aqui é muito próximo da pessoa que para de estudar, né? A pessoa que para de estudar é muito próximo. E a pessoa que para de estudar, ela não percebe que ela está se aprisionando. Entendem? Então, o Sócrates propõe exato, bem pontuado também, Luiz Otávio, o medo do desconhecido, da novidade, do diferente, que você precisa aprender para manter a tua mente em constante aprimoramento, né? Tá? Então você não pode ficar aprisionado no sentido de acomodado, tá? Acomodado num determinado modelo de exercício ou de pensamento. Tá? Você tem de tentar sempre aprimorar e ver, por exemplo, se você vê um obstáculo, né, para o teu pensamento, para o teu raciocínio, você deve, é, você deve tentar superar esse obstáculo, né? Compreendê-lo, tentar compreender, entendeu? Uhum. Eu acho engraçado, mas eu imagino que seja um aluno que está usando um outro e-mail, né? Que é aqui Sander, né? Mas vamos lá. Então, assim, ó, no exercício 2, você tem duas opções. E vocês têm que pensar, tá? Que mas se quiser mandar uns sorvetes para a gente depois, né? Estamos. Não tem problema, querido. Você está desculpado se quando voltar às aulas você leve sorvete para todo mundo da turma. Então, combinado, né? Olha, só finalizando, tá? Finalizando essa parte. Então, você precisa de alguma coisa que te faça sair da tua zona de conforto, que é a expressão que o Luiz Otávio criou para nós aqui, tá bom? E isso é a segunda hipótese. Ok, gente? Isso é a segunda hipótese. Essas partes, esse exercício 1 e 2, eu quero atenção nos detalhes, né? Nas consequências. Por exemplo, a consequência. Cada detalhe é importante, e principalmente a consequência do primeiro, que é o prisioneiro acha que a realidade é a sombra. Tá? A consequência é a realidade é aquilo que eu vejo. A realidade é aquilo que eu escuto. Só que se essas coisas que eu vejo, que eu escuto, são sombras, daí eu não estou tendo real acesso ao mundo.
né, a realidade. Ok? Isso é uma consequência importantíssima do primeiro. No segundo, vocês pensar assim, por que o ser humano tem essa tendência de querer se acomodar? Né? Bom, talvez seja por um instinto de autopreservação, né? Eu estou cômodo aqui, então eu quero ficar aqui. Né? Lá fora tem muitos desafios, muitos problemas, então eu não quero. Só que parte desses problemas podem me ajudar a crescer. Tá? Isso são consequências que eu quero que vocês reflitam do exercício 2. Ok? No exercício 3, vai ter. Eu vou aprofundar isso na semana que vem, tá? Mas só fechando. Ele vai. Com muito sofrimento, ele vai conseguir se acostumar. Ele se adapta. Digamos assim, ó, hoje um aluno ele lê, sei lá, 2 páginas de um livro por semana. E vem o professor e fala: não, você terá de ler 10 páginas por semana, no mínimo. E você vai ter que escrever, no mínimo, uma folha por semana. Esse aluno que não escreve tudo isso e não lê tudo isso, vai sofrer no começo. Mas se ele se exercita, daí ele consegue. E quando ele conseguir, ele vai olhar para aquele aluno que ele era no começo do ano e vai pensar: puxa, aquele aluno que eu era apavorado, achando que eu não conseguia, estava errado. Entenderam? Então, essa discussão aqui é sobre isso, é sobre educação e suas dificuldades, seus desafios e seus resultados. Tá? Mas, no final do exercício 3, tem uma outra consequência que aí eu vou ter que deixar para a próxima aula, que é a consequência da filosofia do Platão. Tá? Que ali ele vai comparar a caverna com o mundo material. O mundo material é o mundo das aparências para o Platão. E fora da caverna é o mundo das ideias. Tá? Tranquilo, Leonardo. Tranquilo, querido. Essa aula foi gravada, vai ficar disponibilizada para vocês. Acho que hoje mesmo, depois do jogo do Barcelona e do Bayern de Munique, que eu quero ver, né? Torcendo para o Messi, eu vou publicar para vocês quem quiser assistir. Tá bom, meus queridos? É isso, pessoal. Muito obrigado. Que bom que deu certo de tanta gente vir, né, para a aula hoje. Foi importante. O Bayern é mais forte, né? O Bayern vai ser um jogo muito, muito legal. Meus queridos, fiquem bem. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês sabem que eu tô aqui, né? Vocês podem me mandar um WhatsApp. Eu tô estranhando que vocês não me mandaram nenhum WhatsApp ultimamente, tá? Vocês podem me escrever pelo WhatsApp se vocês precisarem de ajuda. Ou eu aposto 2-1 Barcelona, um gol do Messi e um gol do, sei lá, do Ter Stegen. Não, brincadeira, não sei não. Mas é isso, meus queridos. Se cuidem. Sexta-feira que vem eu tô aqui de novo, tá? Para a gente aprofundar a parte 3 dessa matéria. Muito obrigado de coração por vocês terem vindo. Tchau, turma!